E de fato, essa é mais uma aparição do nosso Senhor Jesus ali para aqueles discípulos pescadores que me parece que depois da morte de Jesus retornaram à sua vida normal, não é? Com certeza um momento difícil para cada um deles e eles de fato não tinham mais o que fazer. Passaram os últimos 3 anos da sua vida andando com o Mestre, curando, batizando pessoas em nome de Jesus, acompanhando, sendo testemunha ocular do Senhor, mas me parece que agora eles foram surpreendidos com a morte. Apesar de Jesus ter anunciado várias vezes que queria morrer, queria ressuscitar ao 3º dia, mas são coisas tão espirituais, tão fortes, que elas são entendidas, elas são compreendidas, elas são digeridas por nós com o passar do tempo. Não é assim tão simples a gente receber uma mensagem da parte de Deus, sentir algo no coração de Deus e acreditar e crer da primeira vez. É preciso que Deus trabalhe os nossos corações, porque a nossa natureza é essa. A nossa natureza caída é uma natureza que dificulta o nosso relacionamento com Deus. Mas, como falamos, né, o Espírito de Deus é um espírito de perseverança, que continua cada dia nos enchendo e nos trazendo as novidades da parte do reino de Deus. E Jesus, como falamos, vamos retroceder um pouquinho, verso 6, lancem a rede à direita do barco e vão achar. Os discípulos estavam cansados, haviam passado a noite inteira tentando pescar, mas nada tinham pego, apesar de terem muita experiência, mas ainda não encontraram nenhum peixe. As maiores pescarias que eles realizaram na vida foi à vista do Mestre Jesus. E Jesus estava lá, mais uma vez, ressurreto agora, com o corpo glorioso, com uma aparência um pouco diferente daquela que ele tinha antes, porque o corpo glorioso guarda uma certa dessemelhança, uma certa diferença do corpo físico, e de fato que eles não conseguiram a priori visualizar ali, reconhecer a Jesus por conta dessa disparidade, né? Jesus com o seu corpo glorioso, os discípulos ainda no seu corpo carnal caído, com suas mentes ainda ofuscadas pela tristeza, pela dor do luto de terem perdido o seu mestre, e aos poucos eles vão reconhecendo ali Jesus, como o Evangelho nos narra, né? Em várias passagens, em Lucas, quando Jesus se apresenta àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que a priori eles não conhecem, mas é numa conversa, num diálogo maravilhoso que Jesus tem com eles, e depois que Jesus vai para a casa deles, Jesus entra na casa deles e parte o pão, e nesse partir do pão a mente deles é aberta. Então é nesse relacionamento que nossa mente é aberta. É na comunhão com Deus que nossos olhos se abrem, nossos ouvidos se abrem, quando na comunhão com o Senhor. É um processo aí, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e de um lado a revelação de Deus, do outro lado a vontade humana de conhecer o Criador. Quando existem esses 2 elementos, a salvação se instala na vida de todo aquele que crê. Amém?